Convosco, amém? Já vamos abrir em Tiago. Tiago, capítulo 1, verso 18. 18 não, eu estou falando coisa errada aqui. Sabe quando você... 18 está certo, a minha amiga está diferente. Estou lendo no lugar errado. Eu quero falar algo sobre paternidade. Sabe, algo simples e ao mesmo tempo difícil. Difícil não porque nós não sabemos que nós temos um pai, mas sim porque Deus se fez pai. Tiago, capítulo 1, versículo de número 18. Por sua decisão, ele nos gerou pela palavra da verdade, a fim de sermos como os primeiros frutos de tudo que ele criou. Feche seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos mais uma vez falando com o Senhor, Deus. Mas agora pedindo para que o Senhor venha abrir o nosso entendimento para entender o seu propósito sobre a vida de cada um de nós. Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor chamou para pregar, a outros para cuidar, mas em todos eles foi o Senhor em que nos chamou, Deus. Deus, cuida das nossas vidas, dá sabedoria para cada um de nós, para que nós conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. É impossível sermos filhos se não conhecermos o nosso Pai. Nos faz, Senhor, a conhecer a Ti. É isso que eu te peço nessa noite, no nome glorioso de Jesus. Amém? Amém? Há uns dias atrás, eu ministrei sobre paternidade no início de um culto, acho que foi quarta-feira passada, e eu falava a questão do que Deus fazia, como que Deus formava a paternidade. Só que como uma ministração tem que ser um pouco mais rápida, a gente não consegue se aprofundar naquilo. E quando o pastor me deu a oportunidade disse que eu ia ministrar hoje, eu fiquei pensando no que eu falaria. E na primeira oração que eu fiz, Deus começou já a me direcionar para a paternidade. E eu comecei a relembrar algumas coisas, mas eu ainda estava em dúvida se realmente era isso. Aí segunda-feira, ele me falou no domingo à noite, eu já comecei a orar no domingo pedindo confirmação de algo, e domingo à noite a gente tem um curso de noivos. E lá no curso de noivos, depois que falaram que teve o ensinamento, teve uma hora que fizeram a dinâmica, e na dinâmica falava sobre o que você queria levar, né, Bruno? O que você queria levar da sua família e o que você não queria levar. Sabe, e acho que foi unânime na vida de todo mundo. Eles falaram sobre o pai, sobre a mãe, mas principalmente o que me tocou foi a última pessoa a falar, o Murilo, e ele falou sobre a questão de não conhecer o pai. De não ter um representante na família que simbolizasse o pai, a não ser o seu avô. Mas o pai em si ele não conheceu. E ele disse que Deus colocou pessoas ali, colocou o padrinho dele que simboliza um pai para ele, e uma coisa que me chamou a atenção foi que ele falou assim: eu quero ser para o meu filho o pai que o meu pai não foi para mim. E eu acho que isso passa muito na cabeça da gente, né? É difícil às vezes superar o pai. Quando o nosso pai é muito bom, é difícil superar ele. Nós temos excelentes pais aqui na igreja, glória a Deus por isso. E que Deus forme novos pais nessa nova geração. Que Deus faça do Brandon um ótimo pai. Que Deus faça do João Pedro um ótimo pai. Que Deus faça dos outros jovens uns ótimos pais. Mas que isso não tire o mérito
do Ronaldo, não tire o mérito do Zezinho, não tire o mérito do pastor Marcelo, não tire o mérito de ninguém que já é pai. Eu lembro da primeira oração que eu fiz quando o Samuel, o meu filho, estava na barriga da mãe dele. Eu já disse isso várias vezes. Eu orei para que Deus usasse aquela criança para falar comigo. Quantas vezes o seu filho falou com você? Quantas vezes Deus usou o seu filho para falar com você? A gente tem uma história de vários pais no Antigo Testamento. E em todas as histórias, os filhos sempre têm algo igual ao pai. José, eu ouvi uma ministração do Tiago Brunet que ele falava sobre essa paternidade. E ele falava que José só foi o grande governador que ele foi, porque ele teve coisas que o pai dele tinha. José não fala assim que José não quis cair com a mulher de Potifar, porque ele sabia que o pai dele lutou por 14 anos para poder viver com a mãe dele. Fala assim que em momento algum José quis se vingar dos seus irmãos, porque lá no passado, numa briga que teve entre Jacó e Esaú, no dia que eles se encontraram, ao invés de haver guerra, houve reconciliação. O seu filho é o espelho, seu filho é aquilo que você tentava ser. É frustrante para um pai, às vezes, pensar, eu queria que meu filho fosse um jogador de futebol, eu queria que meu filho fosse um médico, eu queria que meu filho fosse um arquiteto. Mas mais frustrante seria se o seu filho não quisesse ser igual a você. O que me traz mais alegria não é eu falar, eu quero ser igual ao meu pai, que para mim seria demais. Mas a maior alegria que eu sinto no meu coração é quando Samuel fala, eu quero ser igual ao Senhor. Sabe, isso me traz muita alegria, porque eu acho que eu estou no caminho certo na criação. Erro bastante, hein? Mas ainda tento acertar. E é nesses acertos que eu tento fazer que ele vê a diferença. Sabe, meu irmão, quem sou eu para ensinar os pais que estão aqui, mas os erros que você comete têm sim um peso na vida dos seus filhos. Mas o exemplo que você dá quando você faz uma coisa boa para alguém faz muito mais diferença. Eu comentava lá minhas irmãs, vocês me desculpem em cima, que às vezes eu inverto as ordens dos versículos que eu passei. Mas é benção. Eu falei sobre Mateus lá no dia em que eu ministrava, falava sobre Mateus 6, em que Jesus está ali no sermão da montanha e ele fala sobre por que vocês estão ansiosos pelo que vocês vão comer, pelo que vocês vão beber, pelo que vocês vão vestir. Por acaso, ele fala lá, por acaso não tem as aves do céu que não semeiam, não colhem, Deus nos alimenta? Por acaso vocês não têm mais valor que elas? Ele fala, por acaso os lírios do campo, que são ervas que hoje nascem, amanhã morrem, e nem Salomão, com toda a sua riqueza, foi formoso igual eles? Por acaso Deus não vai vestir vocês? Sabe, mas no versículo de número 31, de Mateus 6, versículo 31 e 32, diz assim, não andeis ansiosos, pois inquietos, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou que vestiremos. 32, porque todas essas coisas os gentios procuram. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe do que necessitas de todas essas coisas. Sabe aquele momento em que você, pai, vê seu filho, você, mãe, estou falando pai, mas entendam que tem mães aí que fazem papel de pais, então vocês estão incluídas nisso. Mas
Entenda que quando você vê seu filho num canto, sem ele te falar nada, você já sabe que está acontecendo algo. Quando você vê seu filho quieto, seu filho sumiu, está quietinho, o que você fala? Está aprontando. Quando você vê seu filho num canto chorando, com a mão no joelho, o que você fala? Caiu. Um gesto do seu filho já te responde o que ele está sentindo. Um gesto que você faz diante de Deus responde o que você necessita que Deus faça por você. Você conseguiu entender isso? Sabe, irmão, em João capítulo 1, versículo de número 12, fala assim: mas todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem em seu nome. Sabe o que é esse poder de ser feito filho de Deus? É a salvação. Quando Deus te deu a salvação para te tornar filho dele, para você ser igual Jesus é. Sabe o que mais me impressiona é que no Novo Testamento fala muito a questão de ser pai. Paulo chama alguns dos seus discípulos de filhinhos. João chama alguns dos seus discípulos de filhos. Mas lá no Antigo Testamento, quando, eu não me recordo se é Gênesis 3, mas quando Adão comete o pecado, come o fruto, e Deus vem no jardim como faz todos os dias, e pergunta o que está acontecendo, por que eles fizeram aquilo. Primeira coisa que Deus faz quando ele volta no jardim, ele pergunta para Adão por que ele fez aquilo. Depois que ele, por mais que ele soubesse, mas depois que ele resolve aquele problema que estava no coração de Adão e Eva, do pecado que eles tinham cometido, Deus podia naquele momento falar assim, essa criação não vai dar certo, vou acabar com ela aqui. O que Deus fez? Não. Vocês estão com vergonha? Vem aqui, eu vou te cobrir as suas vergonhas. Vocês vão ter que viver, vocês vão ter que sofrer, vocês vão sentir dor de parto, mas você vai ter que trabalhar então condenado para poder manter a sua esposa e seus filhos, mas vocês vão viver com as vergonhas tampadas. Vocês vão ter que sacrificar animais para perdoar os seus pecados, mas vocês vão viver. E em paralelo eu venho entender que Deus já, mesmo sendo o Senhor, mesmo sendo o Criador, Ele quis mostrar para Adão e Eva que Ele era Pai. Em momento algum Deus falou, eu sou seu pai, para Adão. Mas Deus mostrou para Adão que Ele era Pai. Sabe, e uma coisa que é incrível, com Adão, Deus não matou, deixou que ele vivesse, que ele continuasse a sua geração, mas Deus não deixou que ele morresse, não deixou que a vergonha dele estivesse exposta, e não deixou que a sua descendência viesse findar. Sabe o que Deus fez por você? Deus podia muito bem te cobrir, só cobrir sua vergonha, a minha vergonha dos pecados que eu cometi. Deus podia muito bem somente tampar a vergonha dos pecados que a gente comete, mas Deus faz ao contrário. Deus não somente tampa a nossa vergonha, mas Ele retira toda a vergonha que há sobre nós e coloca sobre Ele. Deus não dá uma vida terrena por um período curto de tempo. Deus pega aquela vida terrena, que é curta, e dá uma vida eterna. Deus pega aqueles que eram criação e se tornam filhos. Quando o pastor comentou sobre aquilo que Deus fez, aquilo que Deus fala, sobre a capacidade que nós temos,
sobre o potencial que há dentro de nós. Para você ser filho, você precisa ter algumas coisas. Como que você descobre que um filho, quando você vê uma pessoa falar sobre DNA, ela precisa de um fio de cabelo? Às vezes sangue, não sei. Mas precisa de algo do pai. Onde que está o DNA de Deus em você? Quando Deus criou as coisas, Ele fez. Haja luz, se forme a terra, se separe as águas do firmamento. E cresça, a Bíblia fala que Ele plantou árvore, fez nascer frutos. Só que Deus, quando fez o homem, Ele formou, moldou e Ele soprou. O DNA de Deus em você está na alma que você carrega. Os anjos são criação de Deus, mas eles são espíritos, você não. Você é corpo, alma e espírito. Você tem o DNA de Deus na sua alma. Você tem o DNA de Deus preso em você. Então você, se fizer um teste, você é filho de Deus. Sabe o teste que você faz? Não é ir num laboratório e deixar um fio de cabelo para que eles testam ali, que eles façam a quantidade. Se tem o cromossomo Y, não sei. Não. Para você fazer um teste de paternidade com Deus, é simples. Basta você falar: Senhor, eu te aceito como meu único e suficiente Salvador, e te confesso como meu único Deus, como meu Pai, o Pai nosso, que estás no céu. Tão simples. Eu acho que para fazer DNA você tem que pagar, não tem? E para ser filho de Deus, você não paga. Ao contrário, você recebe. Quando você é filho, você tem uma herança, não tem? Alguns vão ter bastante herança, outros vão ter um pouquinho, mas vão ter herança. A Bíblia nos fala que Jesus nos disse que Ele foi para o céu preparar morada, certo? Ainda que você viva uma vida inteira na terra, pagando aluguel, não sei, morando de favor, não sei. Até que você tenha uma casa, conseguido comprar uma casa pequena, mas comprou. Lá no céu, sua casa já está garantida. Porque você é filho. Em Gálatas capítulo 4, versículo número 4, fala assim que: mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5, para remir o que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos a adoção de filhos. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito do seu Filho, que clama: Abba, Pai. Quando que isso acontece? Na plenitude dos dias, Deus enviou seu Filho Jesus para que morresse por nós e nós fôssemos feitos filhos de Deus. Para que a gente nem mais precisar, naquele momento em que não tem mais saída, a gente só tem a quem recorrer. Abba, Pai. Ah, papaizinho. Sabe, você não precisa de muitas coisas para você ganhar o carinho do seu pai. Você não precisa de muitas coisas para receber a herança que você tem para receber. A gente vê naquele filho pródigo, né, que ele saiu, pegou a herança, mas lá no mundo, ele entendeu, lá fora, lá longe, da onde ele foi criado, ele entendeu que ele precisava voltar, porque lá sim ele tinha uma vida boa, uma vida abundante.
E no momento em que ele decide voltar, ele pensa, eu vou voltar e vou trabalhar para Deus como servo, meu pai como servo. Vou chegar lá e falar, pai, eu quero voltar, eu quero ser servo. E engraçado que quando ele volta, o pai não deixa nem ele falar. Quantos de nós, o nosso filho faz algo de errado e você vontade de bater? Mas quando você vê ele vindo arrependido, o coraçãozinho é mole. O pai do filho pródigo foi a mesma forma. Quando ele viu o filho voltar, ele não queria saber se o filho gastou tudo que ele tinha, não quis saber se o filho estava sujo ou se não estava. Ele só quis receber o filho. Deus não quer saber quem você foi, quem você deixou de ser, antes de aceitar ele, de ter ele como pai. Ele só quer você de volta. Sabe, eu não sei você em casa que às vezes está assistindo e está sentindo fraco de voltar. É normal, irmão. Quanto mais longe você distanciou, mais cansativo é para voltar. Só que o caminho está aí. E Deus está aqui, esperando você voltar. Não usa muletas para voltar, não. Não usa de empecilhos para voltar, não. Não se preocupa com o caminho, não. Se acaso no meio do caminho você cansar e cair, tem certeza que Jesus vai ao seu encontro, como ele foi em cima sobre as águas dos discípulos, encontrar com os discípulos. A Bíblia nos fala aqui em 1 João capítulo 3, amados, versículo 2. 1 João capítulo 3, versículo de número 2. Amados, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que havemos de ser. Ainda não foi manifesto o que nós vamos ser ainda. Às vezes ainda não foi mostrado para nós o que Deus quer de nós. Mas, quando sabermos que, quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele. Porque assim como é, o veremos. A Bíblia fala que a gente ainda às vezes não viveu o que temos para viver com Deus. O que está preparado para a gente ainda não foi manifesto. Mas quando for, a gente vai saber que é de Deus. Eu fiz uma pergunta para o pastor Marcelo hoje de manhã. E perguntei sobre a questão da paternidade espiritual. Como é ser pai espiritual? Eu já fiz o teste com ele e ele nem percebeu. Eu já chamei ele de pastor Marcelo, já chamei ele de Macedo, já chamei ele de Marcelo, senhor, e em todas as vezes ele olhou. E a maioria das vezes ele me falou, fala filho. O Brandon, o pastor Brandon, o reverendo Brandon, quantas vezes eu já chamei ele de Brando, Brandim? Não vou falar o apelido que eu te chamei, para não ficar ruim. Quantas vezes? Em nenhum momento eles, você tem que me chamar de pastor. Porque o cargo para eles acho que pouco importa. O importante é os filhos que eles têm. Sabe, o DNA da pastora Miriam está impregnado no pastor Marcelo. Se o pastor Marcelo, que é filho, teve luta e sobreviveu ao Covid, é só se Deus não quiser para a pastora Miriam não sobreviver. E eu tenho certeza que Deus sabe o melhor para a vida dela. Eu acho que você entendeu o que eu quis dizer. Quantos filhos na fé a pastora Miriam tem? Sabe, a Bíblia nos fala que a oração de um justo pode muito ter efeitos. Quantos justos tem orando para a vida dela nesse momento? E outra coisa que me cortou o coração, entristeci sim com a situação dela, sim.
mas para mim já passar o microfone para o pastor. Eu não sei se vocês viram, eu não acompanho televisão, eu não assisto quase nada de televisão. YouTube eu assisto muito, mas televisão eu quase não vejo. Mas eu mudando lá no YouTube, mostrou uma reportagem sobre umas crianças, sobre uma creche lá em Santa Catarina, que entrou um jovem de 18 anos, com uma faca, com uma katana, uma espada, e matou algumas crianças e 2 mulheres. Imagina para esses pais a situação que eles estão passando nesse momento agora. É a mesma dor que Deus sente, eu acredito, de quando você não entende que Deus está fazendo tudo por você. Se coloque no lugar desse pai, se coloque no lugar dessa mãe que perdeu esses filhos. A mãe dessas moças, jovens, uma tinha 30 anos, a outra acho que tinha 20 e poucos anos. Se coloque no lugar desses pais. Se para a gente que está predestinado, que está dentro da nossa mente, que nós vamos morrer um dia. Imagina para Deus que preparou uma casa linda para você. Imagina Deus que fez uma grande estratégia para que você hoje, de criação, se tornasse filho. Não se considerar um filho. Hoje, quando você for orar, não sinta vergonha do que você fez. Como assim, Cleiton? Então quer dizer que eu posso pecar e não ter me envergonhar? Não, você entendeu o que eu disse. Não se envergonhe dos erros que você cometeu. Se envergonha de não ter coragem de chegar diante de Deus e pedir perdão para Ele. Sabe, Deus é tão amoroso que Ele vai te perdoar.